A cidade de Valenton era como qualquer outra, silenciosa, com casas alinhadas em fileiras perfeitas e um pequeno parque central onde as crianças brincavam. Nada de extraordinário acontecia ali, até a manhã de um dia peculiar. Cartazes começaram a surgir misteriosamente em postes, muros e vitrines, como se alguém os tivesse colocado durante a noite. Eles eram desgastados, com letras borradas que anunciavam: o Circo dos Sussurros Eternos chegou à cidade. Um espetáculo como nenhum outro. Apenas uma noite. Não perca! O cartaz trazia uma ilustração de um palhaço sorridente, mas havia algo perturbador em seus olhos, se eles pareciam vivos, quase como se estivessem observando quem olhava o anúncio. A data e o horário estavam marcados para aquela mesma noite, às 22 horas, em um descampado nos arredores da cidade. Ninguém sabia quem havia colocado os cartazes, mas a curiosidade tomou conta de todos. Crianças imploravam aos pais para levá-las, enquanto adultos trocavam olhares intrigados, hesitando em ignorar o convite. O boato se espalhou rapidamente, um circo misterioso havia chegado sem aviso, e a chance de assistir ao espetáculo era única. Quando a noite caiu, a tenda do circo se erguia no descampado como se sempre tivesse estado lá. As luzes tremeluzentes iluminavam o céu escuro, e uma música antiga, quase como uma caixinha de música desajustada, ecoava pelo ar. A multidão começou a chegar, ansiosa e hesitante. Havia algo estranho ali, uma sensação que fazia os pelos da nuca se eriçarem. Mas ninguém voltou para casa. Do lado de fora, um palhaço magro e alto com uma cartola preta recepcionava os convidados. Seu sorriso era tão largo que parecia impossível ser humano, e sua voz era suave como o vento. Bem-vindos ao Circo dos Sussurros Eternos, e onde cada segredo encontra seu palco. Ele fazia uma reverência exagerada, mas seus olhos nunca paravam de encarar diretamente os de cada pessoa que passava. Quando todos entraram, as luzes da tenda se apagaram, e o espetáculo começou. A tenda estava mergulhada em escuridão total. Apenas o som da respiração inquieta da plateia ecoava. Então, de repente, um holofote solitário iluminou o palco circular no centro. O mesmo palhaço que recepcionara os convidados apareceu, mas agora sem cartola, com os olhos pintados de preto e um sorriso que parecia ainda mais largo. Senhoras e senhores, sua voz ecoou como um sussurro que parecia vir de todos os cantos da tenda: preparem-se para o show mais extraordinário de suas vidas. Aqui, no Circo dos Sussurros Eternos, revelaremos segredos que nem mesmo vocês sabiam possuir. A plateia se entreolhou, confusa e desconfortável. Mas antes que alguém pudesse sair, o palhaço bateu as mãos, e uma explosão de luzes coloridas encheu a tenda. Outros palhaços surgiram, saltando, dançando e dando cambalhotas. Eles riam alto, mas suas risadas eram distorcidas, como se alguém tivesse girado o botão de um rádio velho. O primeiro número começou. Um palhaço rechonchudo puxou um voluntário do público, um homem de meia-idade chamado Thomas. Ele parecia relutante, mas a plateia o aplaudiu, encorajando-o a participar. O palhaço o conduziu até o centro do palco, onde um espelho alto e empoeirado estava coberto por um pano vermelho. O espelho da verdade, anunciou o palhaço mestre de cerimônias. Ele mostra não o que você quer ver, mas aquilo que você tenta esconder. Thomas engoliu em seco. Quando o pano foi retirado, a plateia ofegou. No reflexo, Thomas estava mais jovem, com o rosto marcado pela culpa. Ao seu lado no espelho, havia uma mulher que ninguém mais podia ver. Você se lembra dela, Thomas? Perguntou o palhaço com um tom quase divertido. Thomas tentou sair do palco, mas seus pés pareciam presos ao chão. Eu não fiz nada, ele gritou, mas a imagem no espelho começou a se mover. A mulher no reflexo sussurrou algo, inaudível para todos, exceto Thomas. Ele caiu de joelhos, chorando. A plateia, atônita, não sabia se era um truque ou algo real. Mas os sussurros começaram a aumentar, preenchendo a tenda inteira. E agora, a transformação final, gritou o palhaço. Em um instante, o espelho se partiu, e Thomas desapareceu. No lugar dele, um novo palhaço surgiu, magro, com uma expressão congelada de terror, e um sorriso forçado que nunca parecia se apagar. Ele se curvou para a plateia enquanto os outros palhaços o aplaudiam.
Aplausos para nosso mais novo artista, anunciou o mestre de cerimônias. A plateia ficou imóvel. Muitos queriam correr, mas não conseguiam se levantar. Era como se uma força invisível os mantivesse ali. O show está apenas começando, disse o mestre de cerimônias com um sorriso sinistro. Depois do desaparecimento de Thomas, o público ficou em um silêncio sepulcral. Alguns tentaram se levantar, mas era como se as cadeiras estivessem vivas, segurando-os no lugar. A música bizarra continuava, uma mistura de risadas distorcidas e melodias desafinadas. Ah, não tenham medo, disse o mestre de cerimônias, seus olhos brilhando sob as luzes oscilantes. Todos vocês têm seus próprios segredos, e aqui, no Circo dos Sussurros Eternos, nós os celebramos. O próximo número começou. Um palhaço de olhos grandes e maquiagem borrada surgiu no palco empurrando uma roda gigante de madeira antiga. Na roda, havia nomes escritos em tinta vermelha que parecia fresca. Que tal escolhermos nosso próximo voluntário? Perguntou o mestre de cerimônias, girando a roda com força. Os olhos da plateia fixaram-se na roda enquanto ela girava, o som da madeira rangendo era ensurdecedor. Finalmente, a roda parou, e um nome foi anunciado: Clara. Clara, uma jovem sentada na última fileira, tentou se encolher na cadeira, mas os holofotes a encontraram. 2 palhaços surgiram ao lado dela, com movimentos quase mecânicos, e a conduziram ao palco. Clara, minha querida, conte-nos, qual é o segredo que você tenta esconder até de si mesma? Perguntou o mestre de cerimônias, inclinando a cabeça de maneira quase infantil. Eu não sei do que você está falando, respondeu Clara, tremendo. Vamos descobrir, então. Ele estalou os dedos, e um baú velho surgiu no palco, com a tampa entreaberta. O cheiro de mofo e podridão invadiu o ar. De dentro do baú, algo começou a emergir. Era uma boneca antiga, com o rosto rachado e cabelos emaranhados. Clara congelou ao vê-la. Ah, reconhece este brinquedo, não é? Disse o mestre de cerimônias, com um sorriso diabólico. Você a deixou no fundo daquele poço quando tinha 8 anos. Não foi, Clara? A plateia observava, confusa, enquanto Clara começou a chorar. Eu não queria que ela morresse. A boneca abriu os olhos. Você sabia o que estava fazendo, sussurrou, com uma voz infantil que ecoou por toda a tenda. Clara caiu de joelhos, e os palhaços começaram a dançar ao redor dela em círculos, rindo histericamente. Todos os segredos voltam para nos assombrar, disse o mestre de cerimônias. Então, como aconteceu com Thomas, Clara desapareceu, substituída por uma nova integrante do circo. A plateia agora entendia, e ninguém sairia dali sem que seu maior segredo fosse exposto. As risadas dos palhaços ficaram mais altas, e as luzes começaram a piscar. A música tornou-se mais intensa, como se o circo estivesse vivo, se alimentando do medo da plateia. Preparem-se, anunciou o mestre de cerimônias, porque agora é a vez de todos vocês. A tenda estava tomada por um caos silencioso. Ninguém ousava se mover, mas o desespero era palpável. As luzes piscavam freneticamente, e a risada dos palhaços soava como uma orquestra de loucura. O mestre de cerimônias, agora envolto em uma névoa que parecia emanar do próprio chão, abriu os braços como se estivesse prestes a dar uma grande revelação. Senhoras e senhores, este é o momento pelo qual todos esperavam. O grande final. No centro do palco, uma enorme caixa começou a se formar, surgindo do nada. Era feita de madeira escura e adornada com símbolos que pareciam se mover quando alguém os encarava por muito tempo. Esta é a caixa do reflexo final, explicou o mestre de cerimônias, com uma voz que parecia reverberar dentro das cabeças de todos. Aqui, vocês não apenas verão seus segredos, mas viverão suas verdades. Sem esperar consentimento, os holofotes começaram a se mover pela plateia, iluminando rostos aterrorizados. Quando a luz tocava alguém, ele ou ela desaparecia instantaneamente e surgia no palco, preso dentro da caixa. O público começou a gritar, mas era inútil. Os gritos ecoavam pela tenda como se fossem absorvidos pelas paredes. Uma a uma, as pessoas eram levadas, cada uma presa em sua própria versão da caixa. Lá dentro,
elas se viam frente a frente com os piores momentos de suas vidas, erros, arrependimentos, medos que nunca ousaram confessar. No entanto, algo estranho aconteceu. Uma mulher chamada Evelyn, sentada na primeira fila, conseguiu resistir à luz. Ela segurou um colar em seu pescoço, um amuleto que parecia brilhar em resposta ao caos. O mestre de cerimônias a percebeu e congelou, sua expressão antes confiante agora tomada por raiva. Você, e não deveria estar aqui. Evelyn levantou-se, o amuleto brilhando ainda mais forte. Este circo é uma farsa. Não pertence a este mundo, gritou ela, sua voz firme. Os palhaços começaram a recuar, seus sorrisos transformando-se em expressões de medo. O amuleto irradiou uma luz tão intensa que a tenda começou a tremer. A música cessou, e os gritos das pessoas dentro das caixas foram substituídos por um silêncio profundo. Com um último grito de fúria, o mestre de cerimônias desapareceu, seguido pelos palhaços, que evaporaram em névoa. A tenda começou a desmoronar, mas Evelyn correu para o centro, tocando a caixa. Uma explosão de luz preencheu o espaço, e então, tudo se apagou. Quando os sobreviventes abriram os olhos, estavam de volta ao descampado. O circo havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Porém, algo permanecia. Evelyn segurava o colar, agora apagado, e olhava para o horizonte, com uma expressão sombria. Não terminou, disse ela, quase para si mesma. Ao longe, um cartaz desbotado balançava ao vento. O Circo dos Sussurros Eternos, e em breve, em outra cidade. Se você gostou dessa história arrepiante de terror, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias que vão te tirar o sono. Agora quero saber de você, qual o seu maior medo? Ou tem alguma ideia de história assustadora que quer ver aqui no canal? Comente aí embaixo. Vou escolher as melhores sugestões para transformar em histórias de arrepiar. E lembre-se, o Circo dos Sussurros Eternos pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima!